No livro Brasil, Paz do Futuro, o autor austríaco Stefan Zweig expressou confiança no desenvolvimento exponencial da nação brasileira. No entanto, décadas depois, o país ainda enfrenta desafios que impedem esse avanço, sendo problema um grande obstáculo ao progresso nacional. Por certo, a negligência estatal e a omissão social são as principais causas da persistência desse cenário. Primordialmente é importante destacar a insuficiência da ação estatal em relação ao ar. Sob essa perspectiva, o filósofo Nicolau Maquiavel argumenta que o principal objetivo do governante é a manutenção do poder, relegando a segundo plano a busca pelo bem comum. Nesse prisma, observa-se um descaso por parte do governo com escassos investimentos, uma vez que políticas voltadas a essa questão não oferecem significativo retorno eleitoral aos políticos. Isso ocorre porque grande parte da população não enxerga como uma prioridade e por isso não apoia governantes que proponham como resultado. Ademais, a omissão social diante de contribui significativamente para sua perpetuação. Nesse âmbito, a filósofa Hannah Arendt, em sua teoria da banalidade do mal, sustenta que a sociedade se cala perante determinados problemas sociais, o que acaba por naturalizar situações problemáticas. Sob esse viés, é notória a incidência do pensamento de Arendt na situação do que a maioria da sociedade enxerga como algo banal e de baixa relevância, sendo escassas as discussões acerca desse tema no cotidiano. Com isso, a normalização de problema e pouca pressão da sociedade no governo para a mudança desse paradigma, o que contribui para a persistência do imbróglio. Portanto, cabe ao Estado, detentor de recursos para a transformação social, promover campanhas de conscientização popular, como por meio de oficinas educativas e comerciais televisivos, a fim de mitigar os impactos. Além disso, a mídia deve ampliar a divulgação sobre essa temática para pressionar o governo a superar a inércia diante do problema. Assim, o Brasil poderá finalmente trilhar o caminho para se tornar o país do futuro idealizado por Zweig. No livro Brasil, Paz do Futuro, o autor austríaco Stefan Zweig expressou confiança no desenvolvimento exponencial da nação brasileira. No entanto, décadas depois, o país ainda enfrenta desafios que impedem esse avanço, sendo um grande obstáculo ao progresso nacional. Por certo, a negligência estatal e a omissão social são as principais causas da persistência desse cenário. Primordialmente é importante destacar a insuficiência da ação estatal em relação ao ar. Sob essa perspectiva, o filósofo Nicolau Maquiavel argumenta que o principal objetivo do governante é a manutenção do poder, relegando a segundo plano a busca pelo bem comum. Nesse prisma, observa-se um descaso por parte do governo com escassos investimentos, uma vez que políticas voltadas a essa questão não oferecem significativo retorno eleitoral aos políticos. Isso ocorre porque grande parte da população não enxerga como uma prioridade e por isso não apoia governantes que proponham como resultado. Ademais, a omissão social diante de contribui significativamente para sua perpetuação. Nesse âmbito, a filósofa Hannah Arendt, em sua teoria da banalidade do mal, sustenta que a sociedade se cala perante determinados problemas sociais, o que acaba por naturalizar situações problemáticas. Sob esse viés, é notória a incidência do pensamento de Arendt na situação do que a maioria da sociedade enxerga como algo banal e de baixa relevância, sendo escassas as discussões acerca desse tema no cotidiano. Com isso, a normalização de problema e pouca pressão da sociedade no governo para a mudança desse paradigma, o que contribui para a persistência do imbróglio. Portanto, cabe ao Estado, detentor de recursos para a transformação social, promover campanhas de conscientização popular, como por meio de oficinas educativas e comerciais televisivos, a fim de mitigar os impactos. Além disso, a mídia deve ampliar a divulgação sobre essa temática para pressionar o governo a superar a inércia diante do problema. Assim, o Brasil poderá finalmente trilhar o caminho para se tornar o país do futuro idealizado por Zweig. No livro Brasil, Paz do Futuro, o autor austríaco Stefan Zweig expressou confiança no desenvolvimento exponencial da nação brasileira.
No entanto, décadas depois, o país ainda enfrenta desafios que impedem esse avanço, sendo problema um grande obstáculo ao progresso nacional. Por certo, a negligência estatal e a omissão social são as principais causas da persistência desse cenário. Primordialmente é importante destacar a insuficiência da ação estatal em relação ao ar. Sob essa perspectiva, o filósofo Nicolau Maquiavel argumenta que o principal objetivo do governante é a manutenção do poder, relegando a segundo plano a busca pelo bem comum. Nesse prisma, observa-se um descaso por parte do governo com escassos investimentos, uma vez que políticas voltadas a essa questão não oferecem significativo retorno eleitoral aos políticos. Isso ocorre porque grande parte da população não enxerga como uma prioridade e por isso não apoia governantes que proponham como resultado. Ademais, a omissão social diante de contribui significativamente para a sua perpetuação. Nesse âmbito, a filósofa Hannah Arendt, em sua teoria da banalidade do mal, sustenta que a sociedade se cala perante determinados problemas sociais, o que acaba por naturalizar situações problemáticas. Sob esse viés, é notória a incidência do pensamento de Arendt na situação do que a maioria da sociedade enxerga como algo banal e de baixa relevância, sendo escassas as discussões acerca desse tema no cotidiano. Com isso, a normalização de problema e pouca pressão da sociedade no governo para a mudança desse paradigma, o que contribui para a persistência do imbróglio. Portanto, cabe ao Estado, detentor de recursos para a transformação social, promover campanhas de conscientização popular, como por meio de oficinas educativas e comerciais televisivos, a fim de mitigar os impactos. Além disso, a mídia deve ampliar a divulgação sobre essa temática para pressionar o governo a superar a inércia diante do problema. Assim, o Brasil poderá finalmente trilhar o caminho para se tornar o país do futuro idealizado por Zweig. No livro Brasil, País do Futuro, o autor austríaco Stefan Zweig expressou confiança no desenvolvimento exponencial da nação brasileira. No entanto, décadas depois, o país ainda enfrenta desafios que impedem esse avanço, sendo problema um grande obstáculo ao progresso nacional. Por certo, a negligência estatal e a omissão social são as principais causas da persistência desse cenário. Primordialmente é importante destacar a insuficiência da ação estatal em relação ao ar. Sob essa perspectiva, o filósofo Nicolau Maquiavel argumenta que o principal objetivo do governante é a manutenção do poder, relegando a segundo plano a busca pelo bem comum. Nesse prisma, observa-se um descaso por parte do governo com escassos investimentos, uma vez que políticas voltadas a essa questão não oferecem significativo retorno eleitoral aos políticos. Isso ocorre porque grande parte da população não enxerga como uma prioridade e por isso não apoia governantes que proponham como resultado. Ademais, a omissão social diante de contribui significativamente para a sua perpetuação. Nesse âmbito, a filósofa Hannah Arendt, em sua teoria da banalidade do mal, sustenta que a sociedade se cala perante determinados problemas sociais, o que acaba por naturalizar situações problemáticas. Sob esse viés, é notória a incidência do pensamento de Arendt na situação do que a maioria da sociedade enxerga como algo banal e de baixa relevância, sendo escassas as discussões acerca desse tema no cotidiano. Com isso, a normalização de problema e pouca pressão da sociedade no governo para a mudança desse paradigma, o que contribui para a persistência do imbróglio. Portanto, cabe ao Estado, detentor de recursos para a transformação social, promover campanhas de conscientização popular, como por meio de oficinas educativas e comerciais televisivos, a fim de mitigar os impactos. Além disso, a mídia deve ampliar a divulgação sobre essa temática para pressionar o governo a superar a inércia diante do problema. Assim, o Brasil poderá finalmente trilhar o caminho para se tornar o país do futuro idealizado por Zweig.